Good morning or good afternoon, according Bom to your... dia, boa tarde, dependendo do vosso fuso horário. Sou Dimitrios Koulis, endocrinologista da Grécia e antigo presidente da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, a EMAS. Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a este webinar sobre os aspectos práticos da terapêutica hormonal de substituição. Vamos falar sobre regime, dosagem, duração de tratamento e gestão dos eventos adversos. É uma das grandes questões da prescrição do tratamento de substituição hormonal. Hoje vamos debater precisamente esta questão. Quais são as dicas para conseguirmos atingir este objetivo? O Dr. Villiers, da África do Sul, e o Dr. Sheriar, da Índia, vão nos falar sobre como tratar os tratamentos, como tratar estes sintomas. O Dr. Nozer Sheriar também nos vai falar de soluções personalizadas da sua prática clínica e vai utilizar um mantra para o fazer. Antes de começar, gostaria de agradecer à Abbott pelo apoio e por permitir esta série de webinars. Devemos esclarecer, no entanto, que o programa científico e o seu conteúdo são da responsabilidade exclusiva da EMAS. Para além do inglês, o evento está a ser interpretado para uma das seguintes línguas: mandarim, português, russo, espanhol ou ucraniano. Podem selecionar a língua clicando no botão de interpretação que encontram no painel do Zoom. Passando para as questões técnicas, entraram neste webinar em modo de escuta apenas, ou seja, não podem utilizar o microfone para não termos ruído de fundo. No entanto, podem apresentar as vossas perguntas por texto através do widget de perguntas e respostas, QIA, no painel do Zoom. Podem procurá-lo agora. Podem introduzir as vossas perguntas a qualquer altura e nós vamos debatê-las no final do webinar. Podem também utilizar o chat para comentários e não para perguntas. Por fim, lembro-vos que estamos a gravar o webinar de hoje, que ele vai estar acessível no website da EMAS. Portanto, é com enorme prazer que vos apresento o Dr. Tobias de Villiers, da África do Sul. É ginecologista consultor com um interesse especial na endocrinologia ginecológica, medicina da menopausa e osteoporose. É diretor da clínica de densitometria óssea da Panorama e de um de um centro de estudos clínicos na África do Sul. Trabalhou em muitas organizações internacionais como a Sociedade Internacional de Menopausa, entre outras. Em 2022 já tinha feito inúmeros webinars em 8 países. Toby, muito obrigado por estar presente conosco hoje. Muito obrigado. Vou tentar partilhar o meu ecrã. E parece-me que está a funcionar. Vou colocá-lo em ecrã completo. Muito obrigado pela amável apresentação e pela oportunidade que me deram de falar com uma assistência tão distinta. O tema de hoje é a terapêutica hormonal da menopausa para o controlo dos sintomas precoces da menopausa, tudo o que têm de saber. Gostaria de agradecer à EMAS e à Abbott pela oportunidade. Vou começar por apresentar a senhora M. É uma senhora de 54 anos que se queixa de afrontamentos graves, muito frequentes, de dia e de noite, associados a sudação, interferem com a atividade diária e despertam-na de noite. O último período menstrual foi há 14 meses, tem um histórico familiar sem complicações, a mamografia recente estava normal, glicose em jejum normal e colesterol normal. Tentou as coisas normais, exercício, dieta, com a gestão de stress e outras modificações de estilo de vida, bem como produtos botânicos, mas sem qualquer resultado. E agora precisa desesperadamente de ajuda. Esta é frequentemente a situação com que nos deparamos na prática cotidiana. Alguns elementos básicos já
passaram 14 meses desde o último período menstrual, portanto, ela está naquilo que chamamos a menopausa precoce, de acordo com esta classificação, e é nesta altura que os sintomas vasomotores são mais prováveis, embora possam começar um pouco antes. Os sintomas vasomotores são um dos vários sintomas que podem caracterizar a menopausa precoce, e é nisso que nos vamos concentrar hoje. Se falarmos dos sintomas vasomotores ou os afrontamentos, como costumamos chamar-lhes, vemos que este fenómeno afeta a maioria das mulheres após a menopausa, mas pode ser grave, como no nosso caso de hoje, ou moderada ou ligeira. Normalmente os sintomas duram 5 a 7 anos, mas nos últimos anos tornou-se bastante evidente que há um grupo subestimado de mulheres, de 6 a 10%, que infelizmente vão ter estes sintomas indefinidamente. Os afrontamentos, os sintomas vasomotores, também têm diferenças raciais e geográficas. O primeiro passo normalmente envolve mudar o estilo de vida, que é muito eficaz em certos casos mais graves. Aquilo com que lidamos aqui, e isto vem do Toolkit dos Profissionais para Gerir a Menopausa, de Sue Davis, vemos que estamos aqui nesta área do meio, doentes com sintomas da menopausa moderados ou graves, podemos passar, neste caso, a uma terapêutica hormonal sistémica ou então terapêutica sistémica não hormonal, que eu vou referir também brevemente. Quais são as indicações para a terapêutica hormonal da menopausa? Esta terapêutica é, sem dúvida, o tratamento mais eficaz dos sintomas vasomotores e para melhorar a qualidade de vida no início da menopausa. Também melhora a qualidade do sono, bem como a qualidade de vida, é eficaz no tratamento de síndrome genital-unitária da menopausa, evita perda óssea e fraturas e tem alguns efeitos contra a ansiedade e a depressão induzida pela menopausa, embora não deva ser utilizada para tratar a depressão clínica nas mulheres após a menopausa como terapêutica de primeira linha. Outras vantagens potenciais é que, por exemplo, reduz a mortalidade, o que é muito importante porque as doentes podem ter medo de morrer precocemente, também reduz a doença cardiovascular no longo prazo, reduz o carcinoma colorectal, melhora a tolerância à glicose, pode também melhorar a função cognitiva, sobretudo no início da menopausa, e pode permitir isso também mais tarde. Quais são os eventos adversos potenciais? Devemos verificar se. Bem, devemos fazer este tratamento antes dos 60 anos. Se começarmos fora deste período, poderá estar associado a um risco superior de doença cardiovascular, mas não se o tratamento começar numa fase precoce da menopausa. Pode aumentar o risco de episódios de tromboembolismo venoso, mas isto é muito improvável, especialmente nos primeiros 10 anos da menopausa. Se acontecer, e só se acontece com estrogênio administrado oralmente ou com progestativos ativos metabolicamente. Portanto, isto exclui a progesterona natural ou a dihidrogesterona. A questão de saber se leva um risco aumentado de demência ou se protege contra a demência é muito controversa neste momento. Temos vários estudos prospectivos que mostram que, se iniciado numa fase precoce da menopausa, o tratamento previne a demência. Os resultados de 2004 do estudo da Women's Health Initiative mostravam que havia um risco aumentado de demência, mas
As doentes que tinham recebido terapia com tanto de medroxiprogesterona, MPA, é que tinham tido estes resultados. Este ano foi feito um estudo na população dinamarquesa que mostrou um aumento do risco de demência, independentemente da altura em que o tratamento foi iniciado. Deve ser visto como uma relação causal. A forma como eu interpreto isto, especialmente tendo em conta outros estudos, é que pode refletir apenas um grupo de pessoas que já está em risco de demência e que apresentavam, ao mesmo tempo, sintomas vasomotores. Portanto, penso que ainda não há uma conclusão definitiva, mas para as doentes que recebem o tratamento hormonal da menopausa numa fase precoce, pensamos que terá um efeito protetor. Em relação ao risco de cancro, a principal razão para as doentes estarem apreensivas em relação à sua toma. Quando utilizamos apenas CE, o estrogênio equino conjugado, não esteve associado a um aumento do risco de cancro, nem a um aumento da mortalidade no seguimento. No grupo combinado, que também utilizou a MPA, houve um risco ligeiramente aumentado, um caso de por ano. Portanto, não houve no seguimento um aumento significativo na mortalidade, o que é muito importante. Sabemos que há um maior risco de cálculos biliares, colicistite e colicistectomia, mas isso pode ser evitado utilizando a transgênica. No caso dos cancros malignos dependentes do estrogênio, no caso de uma doença ER ativa é contraindicado, mas em relação ao cancro da mama triplo negativo, a minha opinião é que podemos administrar o tratamento destes doentes, porque poderá melhorar também os seus resultados. Em relação às sobreviventes de cancro da mama, há uma contraindicação relativa e é preciso interpretar os estudos Habits e Liberate Stockholm com cautela. E eu utilizo ao histórico familiar normalmente não é uma contraindicação. As mutações do gene BRCA1 e 2 normalmente está relacionada com tumores triplo negativos, mas a terapêutica não é contraindicada, especialmente depois de cirurgia para reduzir o feito. Mas no caso do carcinoma do endométrio, é melhor dar uma terapêutica oposta, especialmente no caso das doentes com cancros do endométrio já em estadios avançados. Não administramos em casos de hemorragias uterinas não diagnosticadas. No caso do cancro ovárico, o estrogênio sozinho pode estar associado a um ligeiro aumento neste cancro. Normalmente, a terapêutica após o cancro ovárico é considerada segura, exceto em alguns tipos de carcinomas. Em caso de tromboembolismo venoso, está contraindicado o tratamento. No caso das trombofilias, podemos individualizar o tratamento, mas, regra geral, devemos evitar o tratamento se houver uma trombofilia com um tromboembolismo venoso anterior e que a doente não esteja a tomar anticoagulantes. Portanto, se a trombofilia estiver presente, é necessário ter algum cuidado. Infelizmente, não temos estudos desenhados especificamente e a maior parte das recomendações são inferências de estudos que não foram desenvolvidos para dar estas respostas. E uma doente com tromboembolismo venoso sem trombofilia, temos de procurar a causa, mas podemos ponderar a utilização de estrogênio com progesterona ou dihidrogesterona transdérmica.
Doença cardiovascular não tratada ou não controlada também é uma indicação, bem como doença hepática ativa grave. A utilização da terapêutica hormonal na menopausa é uma decisão pessoal tomada pela mulher e pelo prestador de cuidados de saúde, com base no perfil de benefício e risco. Isto é muito importante. Temos de ter a certeza absoluta que os benefícios vão ser superiores aos riscos. O rácio benefício-risco é muito provavelmente favorável se o tratamento for iniciado num espaço de 10 anos depois do início da menopausa ou antes dos 60 anos, aquilo a que chamamos a janela de oportunidade. Não há uma regra obrigatória para parar a terapêutica em qualquer idade, porque se pararmos com o tratamento vamos aumentar a perda óssea, mas iniciar a terapêutica hormonal fora da janela de oportunidade deve ter em conta que não vai haver qualquer benefício cardiovascular, podendo haver um risco aumentado de infarto, AVC e tromboembolismo venoso, embora continue a ser eficaz para a prevenção de perda óssea ou fraturas. Portanto, o nosso rácio possível vai mudar se começarmos após os 60 anos de idade. Não é uma contraindicação absoluta, mas é algo que devemos de ter em mente. Que hormonas? Estrogênio pode ser CEE ou E2, dependendo de onde vivem, nos Estados Unidos ou na Europa. O estetrol é um novo estrogênio que pode ter algumas vantagens, vai estar brevemente disponível em alguns dos vossos países. Tibolona, Steer, normalmente é só para um certo grupo. A testosterona, é algo que acabei de referir. Em relação ao progestativo utilizado, penso que é muito importante percebermos que nem todos os progestativos são iguais. Os melhores a utilizar seriam a progesterona micronizada ou a dihidrogesterona, porque têm os melhores efeitos nos receptores da progesterona sem estimularem outros receptores. Se continuarmos, falando agora da via da administração, há um risco aumentado de tromboembolismo venoso em toda a terapêutica hormonal oral, mas o risco absoluto nas mulheres com menos de 60 anos é pequeno. Está correlacionado com a dose, a formulação do progestativo, portanto é um risco menor quando utilizamos progesterona ou dihidrogesterona, a obesidade e a idade no início do tratamento. A clearance hepática, a primeira passagem é evitada com as vias não orais, ou seja, transdérmica, vaginal ou rectal, que vai reduzir o risco de tromboembolismo venoso, embora o estrogênio possa ser absorvido através da via não oral. A progesterona micronizada não é absorvida adequadamente pela pele e, portanto, não protege o endométrio. Portanto, será que a terapêutica transdérmica é a única que devemos administrar? Não. Temos de ter em conta a preferência da doente. Há certas condições em que é melhor utilizar a via transdérmica e isso é muito lógico. Com oposição ou sem oposição, ou seja, nas mulheres não sujeitas à histerectomia, precisamos de um progestativo para proteger o endométrio, mas isto vem com o custo da diluição dos efeitos benéficos do estrogênio. As mulheres histerectomizadas só devem receber terapêutica de estrogênio se não houver um historial de endometriose grave ou de histerectomia subtotal. Isto irá otimizar os efeitos benéficos do estrogênio e minimizar os potenciais efeitos adversos de alguns dos progestativos na mama. Começamos sempre pela dose eficaz mais baixa e depois fazemos a titulação para cima, se necessário, até termos a dose menos eficaz nos sintomas vasomotores. Não vamos analisar os níveis sanguíneos, porque é muito difícil interpretá-los, portanto, procuramos identificar apenas o alívio dos sintomas. E o tratamento deve ser utilizado durante o tempo mais adequado, em função da indicação, porque há casos em que podemos prolongar o tratamento até depois dos 60 anos.
A prescrição de manipulantes de hormonas não é recomendada por vários motivos, porque não há dados de segurança, não há dados de qualidade nem de consistência, e é uma área que não é regulamentada. A terapêutica com testosterona transdérmica só é indicada para as mulheres na pós-menopausa com uma perturbação do desejo sexual e também tem de ser uma dose apropriada às mulheres, porque é esse o problema. Temos de ajustar as doses de testosterona às mulheres. A DHEA oral não é eficaz para o tratamento da disfunção sexual na pós-menopausa, portanto, eu não o recomendo. Quais são então as alternativas para as doentes em questão? Podemos utilizar os SSRI, como citalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina, ou então os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina, mas todos deverão concordar comigo que o efeito não é tão bom quanto o da terapêutica hormonal da menopausa. Temos agora um novo fator, o fezolinetant, que é um antagonista dos receptores de NK3, que bloqueia a neuroquinina B, ligando-se ao neurónio de quisipeptina da neuroquinina B, para modular a atividade neuronal no centro termorregulador. Isto foi uma das últimas descobertas que tivemos, em que as mulheres que sofriam de afrontamentos graves, especialmente aquelas que já os sofriam há muito tempo, tinham uma sobreexpressão do receptor da neuroquinina 3 no cérebro e que está muito próximo do centro termorregulador. Assim que o estrogênio diminui, há uma sobreexpressão desta via e a administração de estrogênio vai diminuí-la ou é possível bloqueá-la com um fármaco não hormonal como o fezolinetant. Provavelmente vamos ter mais destes fármacos, mas isto só vai tratar os afrontamentos, não vai ter mais nenhum dos efeitos benéficos da terapêutica hormonal da menopausa. Penso que terminaram os meus 20 minutos e, portanto, agradeço pela oportunidade que me deram para falar. Muito obrigado, Toby, por uma palestra tão concisa e informativa. O nosso segundo orador é o Dr. Nozer Serer, que é obstetra e ginecologista, com um compromisso para a promoção dos direitos das mulheres e o acesso ao aborto seguro. Pratica em Bombaim, na Índia, e já trabalhou em várias organizações internacionais, como a OMS e a Federação de Obstetras e Ginecologistas. O seu último livro, Finding Your Balance, um guia para a perimenopausa, é um guia holístico para as mulheres ao longo da vida. Portanto, está muito apto a discutir conosco uma solução personalizada na prática clínica. Nozer, passo a palavra. Muito obrigado, Demetrios. É um privilégio enorme fazer parte deste webinar. Agradeço à EMAS e à Abbott estar aqui a falar convosco com pessoas de uma organização que é muito importante para nós. O Tobias já fez uma apresentação muito abrangente e eu vou tentar complementá-la com uma abordagem muito prática. Germaine Greer, uma feminista, disse que não é possível adiar o inevitável. O que as mulheres têm é que mudam. Os homens pobrezinhos parecem continuar da mesma forma toda a vida. Vamos recuar um pouco na história. Em 13 de fevereiro de 1963, a senhora PG, de 52 anos, consultou o Dr. Robert Wilson. Os seios eram flexíveis e firmes, bom tónus muscular, sem atrofia genital, a pele suave e flexível. Ela tinha tomado a pílula contraceptiva e alguém se tinha esquecido de lhe dizer para parar.
Também se defendia na altura que a menopausa era uma doença de deficiência de estrogênio que devia ser tratada como uma terapia de substituição de estrogênio para evitar o que este médico designava muito grosseiramente como a inevitável decadência da vida. Vou falar-vos hoje sobre algumas das mais experiências e dos mantras modernos que vêm dos mantras da Índia, os cânticos sagrados para gerirmos a menopausa. Agradeço à Emas por nos permitir falar sobre estes aspectos práticos. Primeiro, vamos olhar para o elefante na sala. Está sempre lá, nunca nos deixou. Houve vários estudos com um número significativo de mulheres, 160 mil. Houve também um estudo sobre a terapêutica combinada, com 16 mil voluntárias saudáveis. E houve um braço do estudo que foi suspendido, mas este estudo foi o que nos guiou durante uma década e meia. Quando reavaliaram este estudo, verificamos que quando a comunicação social realçava os aspectos negativos do tratamento, não referia os positivos. Os negativos, que eram um número bastante razoável, eram contrabalançados pelos aspectos positivos, que eram, por exemplo, a proteção do endométrio. Olhando especificamente para o risco cardiovascular, foi demonstrado que a forma como o ensaio foi terminada não foi adequada, porque o risco absoluto era muito pequeno, e depois verificamos que a doença cardiovascular era reduzida nas mulheres mais jovens, 10 anos depois do início da menopausa. Portanto, há um aumento do risco apenas em casos muito limitados. Olhando para os 50 a 59 anos, há menos de 2 anos e depois reduz para 1. Ou seja, isto é algo para que temos de estar preparados para debater com as mulheres que cuidamos, porque o que elas nos vão perguntar imediatamente é que impressões é que nós temos das mulheres que já tratamos até agora, mas como viram todo o que foi dito na comunicação social, tem uma perspectiva muito negativa. O objetivo de um contador de histórias não é dizer-nos como pensar, mas dar-nos questões para pensar. Deixem-me falar-vos de uma doente minha. Era uma mulher fantástica, uma mulher. Right. She was in her mid-60s. She had two liver transplants in the UK. She was still symptomatic 15 years after menopause. 15 anos após a menopausa ainda estava sintomática e continuava no tratamento. Felizmente foi uma doente e sempre que paramos teve uma recaída e decidiu continuar porque merecia uma vida melhor. É um caso atípico, talvez não seja a melhor história para começar esta apresentação, mas realça o facto de que cada mulher é diferente e única e tem apresentações e necessidades e soluções variadas. Por isso vou começar com esta perturbação vasomotora, já foi abordada pelo Toby e tem aqui esta citação que o nascer do sol pinta o céu de cor-de-rosa e o pôr do sol de pêssego, do frio ao quente. Assim é a progressão para a velhice. Foi a Vera Nazarian. Esta doente tinha 42, um temperamento positivo, fazia exercício, uma vida normal e de repente começou a ter uma crise angustiante, descontroladas sintomas e continuava a menstruar com períodos irregulares e depois foi feito um aconselhamento e começou com a terapêutica hormonal de menopausa. Começamos com muitas mudanças e depois há mudanças, controlam a temperatura, mas continua a ser uma gestão de vida diferente.
Aqui, a manta moderna para distúrbios vasomotores, as mulheres menstruadas na perimenopausa têm a contracepção hormonal oral combinada e hoje podemos continuar até com estas idades até aos 50 anos e também o adesivo contraceptivo, se disponível, e havia problemas, mas é uma grande opção. Se isso não for uma opção, então sugerem o desostrol, que está disponível, e finalmente, nas mulheres na pós-menopausa, temos uma combinação de estrogênio e proestrogênio para mulheres com útero e estrogênio isolado para mulheres sem útero. Mas depois existem mulheres que têm uma grande relutância e hesitantes para a terapia não hormonal e existem justificações e pedem uma alternativa. Há alternativas que são, para mim, o que eu uso e que tenho usado já há algum tempo é clonidina e gabapentina, eficaz, mas demora algum tempo antes de começar a funcionar. Pode tomar os SRIs e os SNRIs, que o Toby já falou, só fala aqui nas dosagens. O oxibutinina já foi mencionado como uma opção, é algo que usamos para incontinência e finalmente isto já foi debatido e uma das melhores coisas, em nossa opinião, não temos acesso, é o primeiro, o neuroquinina B de primeira classe. Encontrei aqui uma declaração sobre isto, falam sobre o clonidina, eu tentei pôr na ordem onde eu utilizo, aprovado para o tratamento dos afrontamentos da menopausa, reduz a ocorrência de rubores após 3 meses de utilização. A gabapentina é mesmo em 2 vezes por dia, diminui os afrontamentos e os SSRIs, os SNRIs, os antidepressivos são eficazes quando a terapia não é indicada e não temos provas suficientes para saber se o exercício, os suplementos, os fisiotogénios funcionam, mas não vou eliminar nenhuma terapia. E se alguma coisa vai ajudar um paciente, mesmo que seja placebo, que seja. O meu doente, a minha doente, com adesivo estrogênio e progesterona, os sintomas desapareceram por magia, em poucas semanas. A mulher aliviada de afrontamentos considera um médico um mágico, mas são os estrogénios que são realmente o mágico. Continuação deste tratamento durante 4 anos e depois mudou para Tibalona durante mais 12 anos. É a senhora Sunshine, a senhora Sorriso do Sol, e continua a ser uma paciente e uma grande amiga 22 anos depois. Agora, o gênito urinário health, como o nosso corpo viaja através da vida, a vida viaja sobre o nosso corpo, a vida apenas nos marcará. Foi um caso muito interessante, uma doente há 15 anos, quando tinha 45 anos de idade, já estava na menopausa há um ano, queixava-se de inchaço, cansado, inflamações e tinha atrofia vaginal e usou Tubalon durante 8 anos. A única queixa era a secura e atrofia vaginal e foi prescrita com estrogênio conjugado vaginal ou estriol. Aqui temos o síndrome para a saúde urinária genital. Infelizmente, algo que tem tanta eficácia é utilizado por tão poucas mulheres. Só 10 ou 20% das mulheres que precisam é que utilizam este tratamento. Tem que ser continuado durante muito tempo para ter benefícios, mas há uma absorção mínima, por isso não é preciso mais prostagênio adicional e é mesmo seguro quando existe terapêutica sistémica contraindicada. Existem lubrificantes e hidratantes vaginais para aliviar a secura e, claro, a atividade sexual pode ser apoiada com a decisão da sua atividade sexual normal. Mais uma vez, encontrei aqui um tratamento a longo prazo para a saúde genital urinária, afeta 50% das mulheres pós-menopáusica, reduz a qualidade de vida e as relações pessoais e tem que ter uma abordagem individualizada. Os estrogénios tópicos de baixa dose são seguros, também alivia a incontinência e previne as ITUs recorrentes. A utilização a longo prazo, desde que o tratamento seja benéfico, eu digo às mulheres que não têm que parar nunca este tratamento se tiverem benefícios. E os dados são muito
confortantes. Os lubrificantes e hidratantes não hormonais são mencionados no guia clínico, mesmo que haja com cancros dependentes de hormonas adjuvantes. Aqui, este doente beneficiou muito com os cremes de estrogênio, por alguma razão, não foi possível utilizar o aplicador e ela era muito inteligente para a aplicação intravaginal. Descobriu que uma aplicação quinzenal dava-lhe bons resultados há muitos anos, que visita a clínica 2 vezes por mês para a aplicação vaginal de estrogênio. E eu sei que isto não é sensato, mas ela mostrou mais uma vez que as mulheres sabem melhor. Mesmo que não pareça muito científico, não devemos só ouvi-las, temos de as escutar. E agora, saúde dos ossos. O T.S. Eliot, estes fragmentos curei-os contra as minhas ruínas. A doente tinha 41 anos de idade e menstruação irregular, também hipotiroidismo e o SLP, tratamento com COC, com CPA e flutamida, e estava em flutamida. Sem a COC, a EFSA era 2.3 e o estradiol de 192. Começou com esta dose baixa, com desperinona. O DEXA de base nesta altura indicou osteopenia de menos 1,7 na coluna vertebral inferior. Fazemos exercícios com pesos, cálcio, vitaminas, suplementos D e vigilância periódica. E já se viu que esta terapêutica tem um papel de prevenção e o tratamento da osteoporose. Já se viu que isto previne todas as fraturas, mesmo em casos baixos de risco, aumenta a DMO da coluna vertebral até 7,5 e a DMO do colo do fémur até 4,5 em 3 anos. Reduz o risco de fraturas em 40% e o efeito protetor da fratura em doses padrão com proteção contra a perda de densidade em doses mais baixas. Claro, a tibolona é uma alternativa muito útil e é algo que nós utilizamos como uma boa alternativa. E as outras que não são hormonais é o cálcio diariamente, 1 grama, e sem a terapia, vitamina D. Na Índia, vivemos num país com muito sol, mas as nossas mulheres não apanham sol, por isso isto tem que haver um suplemento de vitamina D, de magnésio. Também vi uma pergunta, temos a opção de utilizar terapias para combater os combates e precisamos de alendronato, residronato, ibandronato e isolendronato. O denosumab é um que eu uso na minha prática. Também podemos utilizar os SERMs, que é a reloxacina e a hormona paratiroidea, que tem um agente anabólico. Reportar a segurança, temos eficácia comprovada na redução das fraturas vertebrais e não vertebrais. E durante muito tempo há uma preocupação com a osteonecrose do maxilar e as fraturas femorais atípicas com utilização a longo prazo, e aqui falam de uma confusão. Quais são as férias de medicamento com bifosfonatos? É considerada após 5 anos com alendronato, residronato ou zoledronato, sem recomendação para ibandronato. Dizem que se não houver fraturas, sugere-se um período de férias de 2 anos para o residronato, 3 a 5 anos para o alendronato e 3 a 6 anos para o zoledronato. De acordo com esta declaração, não existe uma recomendação sólida para a suspensão de tratamento com o denosumab, mas esta continuação, se ocorrer, deve ser acompanhada de perto por causa do impacto das fraturas de recuperação. Parou de tomar COC 4 anos depois, transpiração intensa, queda de cabelo e dores nos cabeços, o FCH 21, e decidiu retomar o COC até a idade dos 50 anos. A DEXA tem um papel de redução para 2.4, prescrição, que são precisos também, e a maior parte das mulheres acabam por poder até engravidar. A DEXA de repetição restou uma redução para menos de 2.4, prescrição de 150 mg de ridonal uma vez por mês, continua até a data e não tem sintomas. A DEXA recente mostrou uma melhoria para menos 2. A utilização de bifosfonato deve ser avaliada periodicamente e decidimos parar ao fim de 5 anos. E, finalmente,
quero falar sobre a saúde sexual. Não temos que gastar dinheiro e sempre temos que acreditar, de alguma forma, num bom tratamento erótico e merecemos o melhor. Isto foi uma adepta de boa forma física, tinha 41 anos, era mais solteira, anda menopausa na apresentação, estava comprometida com exercício aeróbico, treino com pesos, parecia, vestia-se como uma mulher muito mais jovem, estava petrificada com o envelhecimento prematuro. Começámos com o início da terapia hormonal, através de estrogênio e progesterona oral, com horizonte adesivo, com gel e até com sprays. Isto foi feito com... Há muitas categorias de disfunção sexual feminina. Não vou entrar em pormenores, mas temos que classificar como baixo desejo, baixa excitação, disfunção orgásmica e muitas vezes o que preocupa é a dor sexual com penetração e o aperto da musculatura pélvica. Por isso, temos que considerar a idade, o tipo de DSF, o tempo decorrido desde a menopausa, os sintomas do humor e o estado geral de saúde. E também os fatores intra- e interpessoais. Não podemos ver em isolamento como um problema físico. Temos que estar empenhados em acreditar que o sexo... Não acreditar que o sexo não é importante para as mulheres idosas. Temos que acreditar. Nós é que temos que quebrar o gelo e colocar essas perguntas na prática clínica e temos que finalmente diagnosticar e tratar por rotina os sinais e sintomas de GSMA, VC, para evitar o ciclo vicioso entre a dor sexual e outras DSFs. Também, esta utilização de lubrificantes vaginais pessoais à base de água alivia a secura, melhora a dispareunia, aumenta outras medidas de satisfação sexual. Por isso, uma vez por semana, pelo menos, durante 4 semanas, aumentava a função sexual feminina de uma forma dramática e podíamos ter também um gel de ácido hialurónico, lubrificantes à base de água e lubrificantes à base de silicone e até um gel anestético. Mas o que tem sido interessante é este problema que as mulheres têm com um baixo líbido e com esta disfunção sexual. Os níveis de androgénios têm um papel a desempenhar. Existem provas que o declínio realizado com a idade não associado à menopausa natural e provas que influenciam a função sexual e têm potência para a perturbação da excitação de interesse sexual. A terapia de testosterona oferecida como ensaio oferece sempre, dizendo que continua numa fase inicial, explicando quais são as implicações e o que é interessante é que o livro branco do IMS diz que existe uma eficácia e falam manter uma gama de disfunção, interesse, atividade para aumentar os níveis de androgénio e, se não houver melhoramento, temos que retirar o adesivo. Não há uma abordagem tão eficaz. Uma já foi aprovada, o Pesparonia, e o outro vai ter um papel para esta disfunção. Com a retirada do adesivo de estrogênio na Índia, mudou a terapia EP convencional e optou por continuar a terapia por um período mais longo, preocupações com sexo doloroso e diminuição do líbido. Ao fim de 10 anos foi transferida para a tibolona, utilizando o gel Visnadine para melhorar a líbido, lubrificantes aconselhados e continua a parecer mais jovem com uma vida sexual ativa, um modelo de proteção física, de apetização física e confiança na abordagem da sua sexualidade. Por isso, acaba aqui a minha intervenção citando a Pat Schroeder, que era uma membro do Senado. Se juntarmos 6 mulheres na menopausa, descobrem que os seus médicos estão fazendo 6 coisas diferentes. A piada é que mais vale a pena visitar um veterinário. Não creio que isso seja verdade. Muito obrigado à organização, como a EMAS. E ficamos com boas indicações para apoiar-nos, e isso é muito importante para nós, acompanhar o seu trabalho. E finalmente quero só convidar a partilharem esta mensagem da Catherine Mason, que é ser tudo o que sou capaz de ser para garantir o bem-estar. Isto foi uma citação um livro que eu escrevi com uma querida amiga, porque ela é nutricionista e nós conseguimos
juntar uma abordagem holística. Eu aprendi muito, escrever um livro, pondo o meu ego médico de lado, porque este livro tem provas, evidência, mas também muitas outras ideias e é o que nós precisamos para a medicina moderna. Muito obrigado. Muito obrigado por essa apresentação muito prática, com muita informação. Colegas, agora, estas doses e os outros efeitos durante esta terapia é muito importante. No entanto, gostaria de responder algumas perguntas, por isso, usem o widget no chat. Já temos aqui a primeira pergunta. As vossas opiniões sobre o uso potencial destes antagonistas ou outros sintomas vasomotores, agora e no futuro. Foi mencionado por todos, por isso provavelmente... Toby, penso que já está disponível nos Estados Unidos. Infelizmente, neste momento não está registado para utilizar naqueles que estão a ser tratados por câncer da mama com este inibidor, porque os estudos ainda não foram realizados, mas penso que a principal indicação seria em doentes com sintomas de tratamento de câncer da mama. Mas estamos a tratar só os sintomas, não vamos ter as outras vantagens que os oradores mencionaram. E, por isso, vai ser muito caro nos Estados Unidos este tratamento, por isso, não é para todos, mas é um grande passo em frente. Muito obrigado, Toby. Mais algum comentário? Não. Faço minhas as palavras do Toby, que ele tem mais experiência. Não sei quando é que este medicamento estará disponível para o resto da população, fora dos Estados Unidos. E também o custo mencionado pelo Toby. Se a mulher não tiver sintomas vasomotores, será que os fosfonatos serão uma melhor escolha? Parte do princípio que querem dizer mulheres com osteoporose. Toby, o que é que tens a dizer? Muito bem, bela pergunta e aborda várias questões. Primeiro, principalmente no doente mais novo, o estrogênio, a terapia em combinada ou individual trabalha tão bem, ou melhor, que qualquer dos outros medicamentos na prevenção de fraturas. No doente mais novo, mesmo que não tenha sintomas, se for só para os afrontamentos, seria a minha escolha. Mas quero falar de outro tema. Infelizmente, eu gosto muito deste tópico, mas os melhores fosfonatos não são necessariamente a melhor escolha para uma doente mais nova. Não, osteoporose é uma doença ao longo da vida, vão ter diferentes formas de tratamento conforme as idades. E por isso, os fosfonatos, uma vez medicados, vão inibir o funcionamento de outros medicamentos. Por isso, para mim, o fosfonato é um medicamento com o qual eu terminaria um tratamento e não iria começar um ciclo de tratamento. Prefiro dar outras terapêuticas hormonais da menopausa antes de começar a administrar este fosfonato. E aquilo que tu disseste em relação que ainda não foi tomada uma decisão quanto a um período de intervalo nos tratamentos, não existe intervalos para a toma de medicamentos. Quando paramos, vamos perder tudo o que conseguimos ganhar com maior risco de fratura. Por isso, se vamos parar,
com 1.5, menos 1.5, mas não podemos só deixar o paciente em férias de medicamento. Isso não se aplica a nenhum destes medicamentos, e o mesmo princípio para terapêutica hormonal da menopausa de diferentes formas. Também para os anabólicos, se vão parar com outros tipos de medicamentos, também vai ter a mesma perda óssea. Por isso, mais uma vez, isso tem que ser acompanhado com outros anabólicos, e aí poderei usar os diferentes fosfonatos. Muito bem, Toby. Por isso, como regra, considera uma terapêutica hormonal de menopausa para aliviar alguns sintomas e, mais tarde, usar no final do tratamento. E, se estiver tudo difícil, tem sempre o outro tratamento que falámos há pouco. Muito bem. Ideias sobre isto? Primeiro, não se esqueçam da minha experiência na Índia. Primeiro ponto. As primeiras explicações que temos que dar para as pessoas compreenderem é que as mulheres e os homens perdem ossos. As mulheres perdem os ossos mais depressa quando estão nesta fase de transição. E é por isso que estão em situações piores nessa matéria. Por isso temos que começar com a prevenção quando a mulher é jovem. Por isso, se ela seguir boas práticas, boa vida e criar uma boa saúde óssea, provavelmente vai ficar melhor quando chegar a esta fase da vida. O maior problema na Índia é o facto que este medicamento é muito mais caro do que aquilo que usávamos anteriormente. Por isso é muito importante compreender que os cuidados de saúde primária, principalmente de longo prazo, é muito sensível ao preço. Por isso, na Índia, começamos, claro, com estes tratamentos terapêuticos hormonal da menopausa, mas temos as nossas próprias preocupações e nem todas estão dispostas a fazer a terapia, e não temos o mesmo sistema de triagem, de rastreio que temos no Ocidente. Por isso, quando chegam, já chegam com osteoporose, e por isso aí começamos logo com fosfonatos. E se não toleram, há uma pequena percentagem que não consegue tolerar por causa dos sintomas, então compensamos a usar outra coisa, e muitas vezes isso funciona. E disso não há razão para parar com o tratamento, e mesmo depois de ter acabado com o tratamento de fosfonatos, só temos essa possibilidade, temos que continuar com o demoxonato. Por isso, temos que estar conscientes daquilo que o doente pode tocar. Eu, em Mumbai, trabalho de uma forma muito diferente de outras cidades na Índia, mas o custo, claro que é um fator, mas estes fosfonatos é 1/5 ou 1/10 do preço de outros medicamentos, por isso é difícil para usar esses medicamentos mais caros na minha prática clínica. Só para dizer que os fosfonatos são contraindicados se houver uma taxa de filtração de menos de 30 ml por hora. Por isso, nesses doentes não tem escolha, porque há aqui uma grande confusão. Por isso, tem que haver uma diferença entre as práticas ideais da medicina e as questões pragmáticas. Práticas: é melhor para um doente ter um fosfonato, se não consegue pagar os outros medicamentos, do que não receber qualquer tratamento. Por isso estou de acordo contigo aí. Só quero dizer que, se começarmos com fosfonato, vamos estragar o resto do percurso em termos das escolhas que tínhamos em termos de medicamentos. É muito bom ver esta diferente abordagem. Podem falar um pouco sobre a utilização do Quibolone comparado com o regime de hormonas combinadas? Qual é a vossa opinião sobre a Bolona? Tivemos a sorte que tínhamos Tobolone na Índia, e a sua utilização é periódica, porque durante muito tempo não existiu no mercado. A empresa que a importava depois retirou, e depois foi uma empresa indiana a fabricá-lo. Por isso ainda temos agora. É uma boa opção, mas para mim
geralmente é outro medicamento que começa esta terapêutica hormonal da menopausa. Falamos com doentes que tiveram algumas hesitações, têm preocupação sobre o tratamento, a terapia a longo prazo, foram influenciados por outros fatores na sua vida. Por isso, é uma excelente opção continuar, tem alguns benefícios, nomeadamente a nível de bem-estar, o sentimento de saúde sexual e líbido maior. Por isso, temos o Cebalon. E é um uso marginal comparado com o tratamento hormonal no meu país, mas quem o utilizou está satisfeito com esse medicamento. É algo que é único, praticamente único na Europa, e aquilo que nós fazemos na Índia é seguirmos as terapias e os medicamentos europeus, mais do que do outro lado do mundo. Muito obrigado. E as mulheres nesta área, o que é que têm a dizer? O que é que têm a dizer na experiência de Tubolano? Tenho muita experiência, penso que é um medicamento muito útil, como o colega disse, é metabolizado em diferentes tecidos e vai para estrogênio, por isso esta terapia hormonal é metabolizada através da testosterona, mas nunca ao ponto que seja preciso testá-lo. Por isso, para as mulheres que apresentam muitos sintomas de menopausa e a perda do líbido é um sintoma predominante, seria uma boa ideia ver isso mesmo, mas existem dados sobre os melhoramentos com terapia combinada e, mais uma vez, isso está a ver com o que disse o colega. Na África do Sul, o custo de Tibolone é 2,5 vezes superior para hormonas combinadas, terapia hormonal, mas já existem genéricos disponíveis que têm reduzido o preço. Quanto ao osso, temos medicamentos que têm reduzido fraturas em 50% para aqueles doentes com uma idade média de 65, num estudo LIFT, houve um risco maior de doença cardiovascular, mas não pararam a utilização e penso que foi uma decisão prematura, mas tenho alguma relutância em interromper essa terapia hormonal em mulheres de 65 anos. Nas mais jovens, é um excelente medicamento. Qual é o limite superior para o estradiol oval no tratamento de insuficiência ovárica primária? Quando seria correto prescrever 3 ou 4 miligramas? Se estiverem a usar a concentração de estradiol no sangue para adaptar a dosagem do tratamento, especialmente em mulheres com insuficiência ovárica prematura, e se isso seria um indicador para utilizar doses mais elevadas, 3, 4, 5 ou 6 miligramas de estradiol. Nozer? A primeira coisa que temos de aceitar é que qualquer mulher com insuficiência ovárica prematura é uma exceção. Neste caso, a terapêutica hormonal da menopausa é obrigatória, não é opcional. E ela também pode ter a garantia que todas as evidências mostram que parece ser muito mais segura em todos os parâmetros no que toca a esta mulher, e ela pode tomar até a qualquer idade, portanto não há qualquer compromisso. Normalmente, bom, nós não testamos os níveis depois de se confirmar uma insuficiência ovárica prematura, mas quando trabalhamos com a doente e a tratamos ao nível dos sintomas, é ela quem melhor avalia aquilo que funciona para ela. Na insuficiência ovárica prematura, na altura em que chegam a nós, especialmente no nosso país, já estão amenorreicas há muito tempo, quando fazemos o diagnóstico.
e notemos que há insuficiência ovárica prematura, ela é nova. Na altura já temos um tamanho do útero bastante pequeno e nesse caso iniciaríamos a terapêutica em que nem sequer preciso de retirar o progestativa porque quero que ela passe algum tempo a tomar estrogênio. E depois, quando consigo ter uma boa espessura do endométrio, mudo o tratamento. E a maior parte das mulheres ficam muito satisfeitas por voltar a menstruar. Portanto, a dose que for necessária para regular a menstruação e para controlar os sintomas será adequada. E, portanto, é isso que temos de decidir em cada mulher. As mulheres também têm de entender que, apesar do facto de podermos cuidar das suas necessidades endócrinas, muitas destas mulheres também têm necessidades reprodutivas e com a reprodução assistida, todas as mulheres têm direito a uma gravidez e a doação de ovócitos torna isto uma realidade. Uma parte importante é debater isto com a doente, dar aconselhamento. Uma vez tive uma mulher jovem que veio ter comigo e que estava hesitante em dar esta notícia à família. Veio comigo com a sogra e eu disse que ela era muito corajosa porque estava a admitir que tinha este problema. Não há problema nenhum em admitir isto, é uma condição médica e vamos usar todos os recursos possíveis para lhe permitir ter uma vida reprodutiva o mais normal possível. Muito obrigado, Nozer. Toby, quer dizer o que pensa sobre isto? Concordo com tudo o que o Nozer disse, mas para efeitos de simplicidade, o Nozer disse que começa com uma dose mais baixa e depois faz a titulação para cima, mas nas doentes da pós-menopausa, se utilizarmos estradiol, começamos com 1 miligrama, perdão, 1 miligrama e aumentamos. E nas doentes com insuficiência ovárica prematura, começamos com 2 e depois vamos aumentando, mas nunca justificaríamos utilizar uma dose ao nível dos 4 miligramas. Seria muito excepcional ter de usar uma dose superior a isso. Está a referir-se ao fenilstradiol. Peço desculpa. Refiro-me ao estradiol 17 beta. Faz sentido, faz sentido. Peço desculpa, enganei-me. Poderíamos continuar. Vou dar a oportunidade de fazer mais uma ou duas perguntas. Qual é a sua opinião sobre as hormonas bioidênticas que, por vezes, as doentes querem utilizar? Eu poderia falar durante uma hora sobre isso, mas devíamos dizer não as usem. Não há qualquer motivo para usá-las. Há uma melhor opção naquilo que há disponível, já aprovado, com um perfil já testado, portanto não há qualquer vantagem em utilizar a via bioidêntica. A própria palavra bioidêntica mostra que não é um termo científico, é um termo de marketing puro. Se queremos falar sobre as hormonas naturais que ocorrem no corpo, há algumas idênticas no corpo, como o E2, a progesterona, que são as hormonas verdadeiramente idênticas e temos-las em todos os tamanhos e formas, já todas testadas. Portanto, por que é que havemos de utilizar outra coisa qualquer? Penso que é um exercício meramente guiado pelo dinheiro. Vi que o Nozer concordava consigo, mas Nozer quer dizer mais alguma coisa?
felizmente não estão disponíveis na Índia, mas vêm ter connosco doentes que começaram este tratamento em centros fora do país e quando vêm ter connosco, apesar do facto de não fazer sentido científico, tento mostrar-lhes isso, mostrando evidências, mas elas vêm em muito mau estado. Há uma história de uma doente minha em que estava a fazer terapêutica bioidêntica no Reino Unido e levou-nos muito tempo a resolver a sua situação. E depois passámos a utilizar a terapêutica hormonal, que era muito mais acessível e, portanto, temos de ser muito claros. Tendemos a ser amáveis e a dar margem de manobra às doentes, mas penso que aqui devemos estabelecer um limite. E já temos todas as evidências sobre isto. A EMAS já falou sobre este tema de forma muito clara e enfática. Muito obrigada pela sua resposta, Clara. Vou fazer uma última pergunta. Por que é que, ou se consideraria a contraceptivo oral combinado como uma escolha preferencial em relação à terapêutica hormonal da menopausa? Não sei se está a perguntar sobre alguém com insuficiência ovárica prematura, mas provavelmente sim. E não, no caso, uma mulher com menopausa natural. Nozer, o que é que acha sobre isto? Eu falo de mulheres que estão com 40 e poucos anos, ainda têm menstruações, têm todos os sintomas, porque sabem que na perimenopausa, quando olhamos para a classificação STRO, os sintomas podem começar antes do último período menstrual ou de 12 meses sem menstruação. Esta mulher também precisa de contracepção. Há várias opções. O DIU, por exemplo, era uma opção, mas não alivia os sintomas, alguns sintomas vasomotores. Há muitas doentes que também têm sintomas pré-menstruais. E sejamos francos, sabemos que esta formulação específica foi preparada, foi aprovada para as formas mais graves de síndrome pré-menstrual. Portanto, as mulheres que estão próximas da menopausa, que são muito sintomáticas, a quem administramos contraceptivo e uma proteção também, pode ter benefícios a todos os níveis. Pode optar por menstruar apenas a 2 ou 3 vezes. Portanto, pode ter benefícios nesta altura. Não recomendo para uma mulher que já está na menopausa. Aí utilizaria a terapêutica hormonal de substituição. Mas penso que isto já está tudo muito claro. E não daria a uma mulher com insuficiência ovárica prematura. Essa mulher tem de receber a terapêutica hormonal e não um contraceptivo oral combinado, seja um adesivo, seja o que for. Como foi dito, daquilo que me diz respeito, o estradiol e a progesterona micronizada e a dihidrogesterona são muito próximas do natural e são muito eficazes para estas mulheres. Toby, mais alguma coisa a dizer sobre isto? Penso que perdemos a ligação ao Toby. Poderíamos continuar aqui para sempre. Toby, já está de volta? Vamos terminar então com os seus pensamentos sobre a eventual utilização de contraceptivos orais combinados. Penso que concordo com aquilo que eu ouvi do que o Nazer disse. O contraceptivo oral combinado serve para doentes com sintomas perimenopáusicos e não pós-menopáusicos. Queremos eliminar os valores erráticos de FSH e dar uma plataforma estável à doente dos seus compostos de hormonas. Mas não fazemos isso após a menopausa.
houve uma combinação específica que foi aprovada para a atenção pré-menstrual, que é uma boa escolha. Estava a pensar, não sei se na Europa já têm contraceptivos orais que contêm estetrol, talvez possam começar a pensar sobre estes contraceptivos orais combinados com estetrol. Nós ainda não os temos aqui, portanto ainda não estudei suficientemente bem. Muito obrigado pela apresentação e pelas respostas tão claras às perguntas que foram feitas. Poderíamos continuar aqui para sempre, mas temos de terminar. Chegamos ao final do webinar de hoje. Espero que, graças aos nossos oradores, já tenhamos muito mais informação quanto à prescrição destes tratamentos mais adequados para as mulheres. Lembro que este webinar em breve vai estar disponível no website da EMAS, é o último webinar do ano. Vamos voltar com uma nova série no ano que vem. Entretanto, podem rever os webinars anteriores sem qualquer encargo no nosso canal do YouTube e website. Também há também uma série de podcasts disponível. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Adeus. Foi um prazer. Obrigado.